Olá, boa tarde. Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019. Projeto de lei anticrime deve ser apresentado amanhã no Congresso Nacional. O projeto do ministro Sérgio Moro quer endurecer as penas contra assassinos, líderes de gangues e corruptos. Moro também defende a execução da pena após a condenação em segunda instância e o cumprimento imediato da sentença do júri. Vamos agora a outros destaques do Jornal da Assembleia. Realizado aqui na Assembleia Legislativa o segundo encontro de lideranças femininas. Evento realizado aqui no Parlamento Paulista marcou as comemorações do Dia Estadual e Municipal na luta contra a medicalização na educação. Vereadores mirins da cidade de Salto de Pirapora visitaram a Assembleia e acompanharam de perto o trabalho dos deputados. Projeto de lei quer instituir a Semana da Sensibilização à Perda Gestacional e Neonatal. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Os parlamentares vão se reunir numa audiência pública com os metroviários no plenário José Bonifácio, aqui da Assembleia Legislativa. Eu converso agora ao vivo com o repórter Marcos Boemerati, que traz mais informações sobre essa reunião. Boa tarde para você, Marcos. Boa tarde, Sérgio. Ótima semana a todos nós. Com o início previsto dessa audiência pública começar a partir das 18 horas, aqui exatamente na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E o solicitante é exatamente o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. A audiência pública é para discutir várias falhas apresentadas na linha 15 Prata do metrô, que foi inaugurada em agosto de 2014, e abrir também uma CPI para apurar, principalmente, Sérgio, o acidente que ocorreu no dia 29 de janeiro deste ano, com um choque entre dois trens. Segundo o metrô, a falha foi humana. Já o sindicato dos metroviários contestou o relatório de segurança, mostrando que o acidente foi causado por falha do sistema de comunicação e não humana. De acordo com o sindicato, a linha 15 não possui um sistema de detecção de outro trem na via. Informou também que a colisão só não teve uma consequência muito grave e pior, graças aí à ação do operador desse trem. Eu volto com você, Sérgio. Obrigado, Marcos. Com a proximidade do Carnaval, muita gente vai aproveitar para viajar. Por isso, é importante se prevenir e tomar a vacina contra a febre amarela. Esta semana, quem passar por algumas estações da CPTM poderá aproveitar, claro, para se imunizar. Eu converso agora ao vivo com a repórter Priscila Silvério, que traz para a gente essas informações, falando da importância de tomar a vacina contra a febre amarela. Boa tarde para você, Priscila. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Olha, quem vai viajar então neste carnaval precisa tomar a vacina até amanhã. É que a vacina ela começa a fazer efeito no prazo de 10 dias, então não dá para deixar para depois. Bom, a campanha acontece em várias estações da CPTM em dias e horários alternados. Eu vou passar agora então quais são. Na estação Brás e Tatuapé até sexta-feira das 11 da manhã às 4 da tarde. Guaianazes, hoje, quarta e sexta, das 10 às 3 da tarde. Nas estações Corinthians Itaquera, Dom Bosco, José Bonifácio, São Miguel Paulista, Jardim Helena, Vila Mara, Itaim Paulista e Jardim Romano, hoje, quarta e sexta, das 4 horas da tarde até as 8h30 da noite. Na terça-feira, das 11 às 3 da tarde, vacinação nas estações Pirituba e Piquiri. E na estação Tamanduateí, só na quarta-feira, dia 20, das 11 da manhã até as 4 horas da tarde. Olha, é só chegar então no posto de vacinação, apresentar um documento com foto e já é imunizado. Nós estivemos lá hoje no período da manhã e é bem rápido o atendimento. Lembrando então que a vacina da febre amarela é indicada então para crianças a partir dos 9 meses de idade e contraindicada para gestantes, mulheres que estão amamentando os bebês até 6 meses então de idade, pessoas com imunidade baixa que estejam fazendo tratamento com radioterapia, quimioterapia ou que usem altas doses de corticoide. Sérgio. Obrigado, Priscila. E é importante essa vacinação, porque muita gente viaja nesse carnaval, vai para a área aí de muita mata, tem que se vacinar. Hoje tem cerimônia de posse aqui na Assembleia Legislativa. O deputado Gerson Bittencourt, do Partido dos Trabalhadores, toma posse a partir das 2h30 da tarde
no plenário Juscelino Kubitschek. Ele assume a vaga deixada pelo deputado Alencar Santana, do PT, eleito deputado federal. Antes de Bittencourt, assumiu interinamente o deputado João Leite, do PROS. Gerson Bittencourt fica até o dia 14 de março. Você vai conhecer agora a história de duas mulheres que compartilham a mesma dor. Ainda gestantes, elas perderam os filhos. Para ajudar mães que vivem esse drama, um projeto de lei de autoria do deputado Roberto Massafera, do PSDB, quer instituir a Semana da Sensibilização à Perda Gestacional e Neonatal. A reportagem é da Silvia Garcia. Há 3 anos, um acontecimento mudou a vida de Maria Fernanda. Eu tenho a Ana Clara, minha primeira filha de 6 anos. E aí, um pouco depois, engravidei da Alice e nasceu um parto prematuro de 6 meses. E ela veio viver por 7 dias com a gente. Ela ainda conta que depois da perda de Alice, não sabia o que fazer. Coisa simples, como voltar a trabalhar, foi muito difícil. É um pesadelo. É um momento que você vive algo e você fala, eu vou acordar desse pesadelo, eu não estou vivendo isso não está acontecendo comigo. Então, acho que entrar naquela primeira fase do luto, que hoje eu sei, mas na hora você está ali, você não sabe o que é isso, que é a negação, você fala, não sou eu. E aí, eu tive, em seguida, muita raiva do que eu estava passando. E eu acho importante falar desse sentimento, porque a sociedade nega isso. Absurdamente. Fernanda passou pela mesma situação. Depois de ter o primeiro filho, engravidou de novo. Eu sou mãe do Lucas, que tem 7 anos, e meu sonho sempre foi ter um casal, eu sempre quis ter 2 filhos. E eu também tive uma gravidez até o final super saudável, com todos os exames em bons laboratórios. E aí, num exame de rotina, eu olhando ali as imagens do ultrassom, eu falei, nossa, que estranho, por que metade do cérebro dela é de um jeito e metade do outro jeito? A médica pôs a mão na minha perna e falou, 1 minutinho que eu já te explico. Aí se passaram 40 minutos. Ali eu sabia que tinha acontecido alguma coisa bem errada. Então, a gente começou um processo de investigação. Eu estava no final da gestação, eu estava no meu no 8º mês, indo para o 9º, com tudo pronto, esperando a Alice chegar. E aí, o diagnóstico era cada vez pior. A cada exame era pior, até que ela veio a falecer. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil teve, no ano de 2016, quase 207 mil perdas gestacionais. Deste número, 25.500 foram óbitos de recém-nascidos. Falar sobre morte ainda continua sendo um tabu, ainda mais quando se trata do luto. As duas mães procuraram ajuda, mas não encontraram. Foi quando resolveram fazer um grupo de autoajuda. O Grupo Céu Estrelado nasceu dessa necessidade do que eu passei e para poder abraçar e contribuir com a minha história para outras pessoas. O Grupo Céu Estrelado veio da iniciativa destas mães. É recente e ainda dá seus primeiros passos para ajudar pessoas na mesma situação. Mas já existem políticas públicas na Assembleia Legislativa sobre o assunto. Foi protocolado um projeto de lei que institui a Semana de Sensibilização à Perda Gestacional e Neonatal. Na matéria, a semana deverá promover a visibilidade do problema e contribuir com a propagação de informações sobre o assunto para quebrar o silêncio e diminuir o tabu em cima do tema. O fato de nós podermos sensibilizar nas maternidades, nas famílias e a própria gestante, ela vai se sentir acolhida. Esse projeto de lei deve ser aprovado para que nós possamos mostrar que as mulheres que tiveram perdas dos seus bebês na gestação ou logo depois, elas estão acolhidas e entendidas. Realizado aqui na Assembleia Legislativa o 2º encontro de lideranças femininas. Esse evento foi da Organização Brasileira de Mulheres Empresárias. A OBME, como é chamada, é ligada à F100, uma organização internacional que viabiliza o contato entre empresárias do mundo inteiro há mais de 70 anos. Hoje, a associação está em mais de 120 países nos 5 continentes. São mais 5 milhões de associadas. No Brasil, a presidente é a Lilian Schiavo. Funcionamos como órgão consultivo da ONU. E isso, para nós, foi motivo de muita honra. Poder participar junto com outros países, com as delegações da América e ver que, na verdade, os problemas das mulheres são parecidos no mundo todo. Então, quando a gente fala sobre a dificuldade que uma mulher tem para atingir um cargo de liderança, de comando na presidência ou como CEO, o mesmo tipo de problema que existe no Brasil é encontrado em qualquer parte do mundo.
Para o debate, nomes importantes e pautas urgentes, como feminicídio no Brasil, assunto trazido pela procuradora Eliana Passarelli. Quando todo mundo fala nos avanços da Lei Maria da Penha, desculpe, eu não vejo avanço. Eu vejo um problema muito sério e que está acontecendo, que é um número maior, né, de feminicídios em relação a uma lei que não consegue ser cumprida, né, e que não traz novos delitos. Então eu sou muito cética em relação a essa lei. Ou nós implementamos, inclusive no estado de São Paulo, um trabalho que vá do começo ao final desse tratamento, que passe pelo psicológico, que passe pela possibilidade de ela se autossustentar, inclusive, que é muito sério, ou então nós vamos enxugar gelo. Esta que é a realidade. O objetivo é ouvir testemunhos de superação, levantar demandas e possíveis políticas públicas que podem melhorar a vida das mulheres. Tem muitas confrarias de homens líderes, mas essa é a primeira de mulheres líderes. Hoje nós somos mais de 250 empresárias, fundadoras de empresas, algumas jornalistas, artistas que são empresárias também, e a gente debate um tema feminino a cada 45 dias. A Alessandra, campeã brasileira de basquete, veio para dizer que tudo é possível e contar um pouco do trabalho que faz com meninas que são empoderadas através do esporte. Eu não falo só perante o esporte, eu falo da educação, eu falo da saúde, eu falo do empoderamento feminino, eu falo que elas têm que acreditar nelas, elas têm que buscar o espaço, não adianta só, não, porque não aconteceu isso, não aconteceu aquilo. E hoje os jovens de hoje pensam que a vida é muito fácil e o esporte já demanda isso, né? Que não é todo dia que você ganha, mas você tem que lutar por um mundo melhor. O projeto de lei quer priorizar os direitos de casais homoafetivos como unidades familiares. Voltamos já já. Ele está todo... E hoje tem sessão solene para a entrega do colar de honra ao mérito legislativo que acontece no plenário Juscelino Kubitschek. Quem traz as informações ao vivo está de volta aqui ao Jornal da Assembleia é o repórter Marcos Boemerade. Marcos. É isso mesmo, Sérgio. E tem início previsto para começar às 8 da noite aqui na Alesp e será presidida pelo deputado Roberto Massafera, do PSDB. Colar de honra ao mérito será entregue ao senhor doutor Almino Monteiro Álvares Afonso. Natural de Humaitá, no Amazonas, Sérgio, ele foi presidente e secretário de Cultura da União Estadual dos Estudantes de São Paulo em 1952. Foi deputado federal por 2 mandatos consecutivos em 58 e também 62. Em janeiro de 63, Almino Afonso foi nomeado ministro do Trabalho e Previdência Social. Em abril de 64, perdeu seu mandato e teve seus direitos políticos cassados. Uma época que ele viveu aí exilado por vários países pela América do Sul. Foi também secretário dos Negócios Metropolitanos do Estado de São Paulo no governo de Franco Montoro e elegeu-se vice-governador na chapa do PMDB, na época encabeçada por Orestes Quercia. Seu último cargo político, Sérgio, foi como deputado federal em 1994. Sérgio. Ok, só lembrando mais uma vez que essa sessão solene começa a partir das 8 da noite no plenário Juscelino Kubitschek da Assembleia Legislativa. Só no estado de São Paulo, uma mulher morre a cada 36 horas vítima de violência. Ao vivo, a repórter Priscila Silvério traz mais informações aqui pra gente. Priscila, você...
Olha, Sérgio, esse número é 12,9% maior que em 2017 e o dobro de 2016. E o levantamento ele foi feito com base nos boletins de ocorrência da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Segundo especialistas, esse número deve ser ainda maior, porque muitas mulheres vítimas acabam não registrando o boletim de ocorrência ou também algumas delegacias acabam registrando o crime, mas não identificando como feminicídio. Em 2015, a lei do feminicídio tornou esse tipo de homicídio em crime hediondo, com pena que varia de 20 a 30 anos de reclusão. As diretrizes do feminicídio apontam que toda investigação da morte ou tentativa de morte de uma mulher com indícios de violência devem ter a perspectiva de gênero como um dos principais enfoques, Sérgio. Ok, obrigado, Priscila. Projeto de lei de autoria da deputada Márcia Lia, do PT, prioriza os direitos de casais homoafetivos como unidades familiares. Essa proposta quer garantir o atendimento em serviços públicos como postos de saúde, escolas, creches e projetos habitacionais. As menos manas mônadas quebradas, translocadas, bota a cara só das 12 ocupam ar desavisadas. Pobre rico, bicho solto, bicho grilo das paradas. Sucesso estrondoso, 5 minutos, fama rasa. Todos misturados no rap trans das madrugadas. Transante na sarrada, segura o rojão da molecada. Todos os lados da cidade, chegando nas paradas. Pede licença, tô passando de blindo, pico mano na cara. A cultura hip hop sempre fez parte da vida de Thiele. O artista que participa de vários movimentos da comunidade LGBT usa o rap como forma de manifestação. A cultura hip hop ela se manifesta de várias formas, né? Desde o rap ao grafite, a dança, todos os seus elementos eles constituem essa cultura e a gente consegue se expressar e colocar as nossas ideias, as nossas expressões, né, através desses elementos. Mesmo assim, Thiele conta que já foi vítima de preconceito. A gente sempre é alvo, né? A gente está na linha de frente. E a gente não está dentro da trincheira, a gente está depois da trincheira, a gente é linha de frente mesmo, para poder combater todo tipo de preconceito, de discriminação, inclusive dentro do hip hop, porque é uma cultura majoritariamente de homens. Há 7 anos, o Supremo Tribunal Federal reconhece a união e o casamento homoafetivo, mas na prática, muitos casais ainda enfrentam problemas no atendimento de programas e serviços do governo. O projeto de lei 574 de 2016, em discussão na Assembleia Legislativa, defende o reconhecimento dos casais homoafetivos como unidade familiar nos programas e serviços do governo, como postos de saúde, projetos de habitação, escolas e creches. Hoje, a sociedade concebe que pessoas do mesmo sexo possam constituir famílias, né? E, na verdade, muitas vezes essas pessoas não têm acesso a programas de saúde, não têm acesso a programas de uma forma geral, programas habitacionais, porque aquela unidade de pessoas não é, muitas vezes, concebida como um núcleo familiar. Então, a gente precisa acompanhar as mudanças da sociedade e, para isso, nós temos que ter a obrigatoriedade de que essas famílias sejam consideradas nos programas habitacionais, nos programas de saúde, nos programas educacionais, como um núcleo familiar. O representante do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana de São Paulo, Ariel Alves, defende o projeto. Uniões estáveis homoafetivas são celebradas hoje com facilidade nos cartórios. Então, é necessário que o governo do estado também reconheça essas uniões homoafetivas e que esses casais homoafetivos não sejam discriminados quando do cadastramento em programas habitacionais. Quando a gente tem esse tipo de lei, tem esse tipo de garantia dos direitos LGBTs, independente da situação cultural que a pessoa tá vivendo, independente da situação social, é extremamente importante para a gente. Vereadores mirins da cidade de Salto de Pirapora visitaram a Assembleia Legislativa e acompanharam de perto o trabalho dos deputados. O grupo já conheceu vários órgãos públicos e passar um dia aqui na Assembleia fez parte das atividades dos estudantes como parlamentares mirins.
A visita monitorada começou pelo plenário Juscelino Kubitschek. Os vereadores mirins acompanharam o pequeno expediente, quando os deputados têm até 5 minutos para falar sobre assuntos diversos. Salto de Pirapora tem 9 vereadores mirins. Vinícius é o presidente. Os vereadores mirins, eles basicamente estão lá para realizar quase o trabalho de um vereador normal, né? Eles estão lá para ver o que a cidade precisa, fazer os requerimentos e principalmente, né, fiscalizar os atos que vem tomando na Câmara e também na Prefeitura. O grupo veio acompanhado pelo presidente da Câmara de Salto de Pirapora, o vereador Matheus Marum, do PHS. Eles trabalham, eles têm atividades, têm um calendário que eles acompanham os vereadores, né? Então eles acompanham a gente nas visitas que nós fazemos, algumas visitas agendadas. Eles tiveram reuniões com o prefeito, com os secretários municipais, visitaram alguns órgãos públicos, conheceram museus, estão visitando a Assembleia hoje. Então tem sido uma experiência legal para eles. Stephanie já propôs mudanças aos vereadores e foi ouvida. Pedir para pôr ventiladores nas salas de aula, arrumar pintura da escola e várias outras coisas. Porque, na escola, por exemplo, para os alunos a gente tem que pensar no bem-estar, porque como vai passar todo o tempo ali, tem que estar bem para poder ter a aula que corra tudo normal, bem. Porque eu mesma, lá onde eu estudo, como não tinha ventilador, tinha quebrado. Eu já passei mal por causa do calor. O grupo conheceu os plenários onde acontecem as reuniões das comissões e as áreas comuns do Palácio 9 de Julho com suas obras de arte. Bom, grande, gostoso. Sempre via pelo Facebook. Gostei bastante. As visitas monitoradas acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, às 14h. O agendamento deve ser feito com o Departamento de Comunicação, pelo telefone 3886-6626. Projeto de lei prevê a instalação de fraudários nas praças de pedágio nas rodovias paulistas. Voltamos em instantes. Se você tem filhos, netos ou sobrinhos bebês e gosta de pegar estrada, provavelmente já passou por essa situação, né? A criança está com a fralda suja. O que fazer? Mas o projeto de lei de autoria do deputado Enio Tato, do PT, quer facilitar a vida dos papais, vovôs, titios e de toda a criançada. A proposta prevê a instalação de fraudários nas praças de pedágio das rodovias paulistas. O estado de São Paulo possui cerca de 18 mil quilômetros de rodovias estaduais. É o maior sistema rodoviário do país. Apesar disso, muitos motoristas reclamam da falta de infraestrutura nas estradas, principalmente para as famílias com crianças pequenas. Eu acho necessário, inclusive, para o próprio aprendizado de desfraudar as crianças, né? É necessário ter para conforto das mães, dos pais, do responsável e principalmente para as crianças e para ter um lugar limpo, para poder ter um lugar certo para as crianças, né? Porque geralmente o nosso banheiro de mulher é muito sujo, nosso banheiro de mulher é horroroso. Então o fraldário seria certo para a comodidade. Tem que ter. É ruim você andando com o bebê, colocar no carro para trocar, mas também vai ter que aumentar uma equipe de galera de higiene, né? Porque é muito sujo, então tem que pensar esses dois lados. Durante uma viagem, Juliana também já enfrentou dificuldades para conseguir trocar o pequeno Davi, que tem apenas 2 anos. Já aconteceu casos de eu ter que trocar ele dentro do carro, né? E já troquei ele também em cima da pia do banheiro, da lanchonete ou do lugarzinho de estrada que eu parei, né?
Porque não tinha fraldário. Porque não tinha fraldário. Segundo o projeto de lei 44 de 2018, o fraldário deverá ser instalado em ambiente reservado, com acesso a cadeirante e contar com bancada para troca de fraldas, lavatório e equipamento para a higienização das mãos. Eu acho ótimo essa lei por conta de vários fatores. A criança, bebê, tem que ter prioridade mesmo, que é muito difícil você estar trocando dentro de um carro, por exemplo. Juliana torce para que a proposta seja logo aprovada. Segundo ela, é preciso valorizar e dar conforto para as famílias. Apoio totalmente, acho que tá certíssimo. Acho que tem que valorizar mesmo a família, né? Porque a gente se sente desamparado, né? Como se a gente, como se fala, não fosse atendido, né? Suprido, né? Eu acho que é um respeito com a família isso. Comportamento diferente de alguns alunos em sala de aula, como dispersão, falta de atenção e interesse, baixo rendimento, tem preocupado educadores e pais. Mas um diagnóstico precipitado e muitas vezes errôneo pode levar ao uso de medicamentos, um risco desnecessário para a saúde e que pode prejudicar o futuro desses estudantes. Por iniciativa do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, foi realizado aqui na Assembleia um evento que marcou as comemorações do Dia Estadual e Municipal na luta contra a medicalização na educação. A prescrição de medicamentos para crianças e adolescentes tem apresentado crescimento significativo no país. Um dos principais itens discutidos durante uma roda de conversa que reuniu representantes do Fórum sobre Medicalização na Educação e no Sistema Socioeducativo. A gente deve considerar vários fatores que são multideterminantes do processo de ensino e aprendizagem e não uma relação linear entre criança que não aprende e distúrbio de aprendizagem. Então a gente faz uma quebra nessa relação linear e cartesiana que muitas vezes foca somente como se a dificuldade, o problema e a doença e o transtorno seja do aluno. De acordo com a diretora do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, o Brasil é o segundo maior consumidor de psicofármaco, substância que atua sobre o sistema nervoso central da criança. Nós temos observado, né, é que o uso do medicamento ele está sendo realizado para justificar, né, a melhoria do desempenho das crianças na escola. Então, quando se fala em déficit de atenção, ou se fala em hiperatividade, é na direção de que as crianças não estão se comportando ou não estão prestando a atenção devida ao seu professor. Então, isso para nós chama atenção e nos faz perguntar que escola que nós estamos oferecendo para essas crianças, né? Para esta profissional, os efeitos da medicalização dentro da área da linguagem das crianças são comprometedores. Sabemos da importância de muitos diagnósticos em alguns momentos, mas temos que ter cuidado com isso, para não errar e não criar problemas onde não existem. A Lei Municipal número 15.554, de autoria do vereador Eliseu Gabriel, do PSB, e a Lei Estadual número 16.081, de 2015, que tem como autor o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, tem como objetivo levar a discussão sobre a medicalização da educação a todos os paulistanos. Existe uma tendência hoje em dia para resolver a questão dos problemas de aprendizagem, problema de aluno que é muito ativo, ou aluno que é muito, sim, não consegue aprender, ou outro que de busca de algum transtorno para culpar o aluno, né? Então arruma um remédio para tratar do problema, né? Quer dizer, em vez de falar, não, olha, nós temos que tratar, cada criança é de um jeito, cada pessoa é de um jeito, e nós temos então que tratar esse problema com estratégias lúdicas, com uma atenção maior para o aluno, para ele poder se envolver melhor, para ele aprender, para ele se acalmar, etc. Esse que é o caminho. A nossa luta é contra a medicalização da educação, né? Porque hoje existe um grande interesse da indústria farmacêutica em vender remédios e isso vai até para dentro da escola. Se uma criança tem um comportamento diferenciado, ele já pode ser diagnosticado por alguns, né? Uma doença, uma patologia, ele é medicalizado, que é um absurdo, e essa diferença não é respeitada, ela é medicalizada.
Jornal da Assembleia desta segunda-feira termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária, que você pode também acompanhar através do nosso site, que é o al.sp.gov.br ou pelo YouTube. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.